Tem coisa que nem novela ousa contar, porque se contasse, o povo ia dizer que é exagero, invencionice, coisa de cabeça criativa. Mas o que eu vou te narrar aqui, meu filho, aconteceu, e bem diante de um corredor gelado de hospital, com cheiro de éter, silêncio sufocado e uma menininha de moletom rosa segurando uma sacola cheia de bonecas. Era uma sexta-feira fria, daquelas que até o café reclama de sair do bule. O Hospital Augusta dos Rios estava mais agitado que de costume, e não era por falta de plantonista. É que naquele dia, a ala pediátrica ia receber uma visita especial. Uma menina de 8 anos que fazia questão de doar as bonecas que ela mesma costurava à mão. Bonecas de pano, de botão, de amor. Ela faz para ajudar as outras crianças, dizia a enfermeira Luciene, quase chorando. Diz que boneca cura o que remédio não cura. Enquanto isso, lá no alto da cidade, um helicóptero pousava no heliporto do hospital. De dentro saiu Júlio Valadares, o bilionário que mandava e desmandava no setor farmacêutico do país. A maioria nem sabia como era o rosto dele, só temia o sobrenome. Um homem que falava pouco, sorria menos ainda e guardava os segredos como quem guarda minas de ouro. Ele não sabia, mas aquele dia ia ser diferente. E não era por causa de reunião, nem de remédio novo aprovado, nem de crise econômica. Era porque naquele corredor gelado, Júlio ia encontrar a única coisa que dinheiro nenhum compra, a verdade que a alma esconde da própria memória. Foi quando a menina chegou. Com os cabelos cacheados, bochecha rosada do vento e uma cicatriz discreta no queixo, ela caminhava com passos firmes até o balcão. Atrás dela, uma assistente social gravava tudo com o celular. Era um projeto de humanização infantil, dizem, mas a menina não ligava para a câmera. Ela só queria entregar as bonecas. Essa aqui é a Sofia, essa é a Valentina e essa é a Maria Aparecida, igual minha mãe. A enfermeira sorriu com ternura, pegou as bonecas e agradeceu. Mas alguém ali, parado no canto da sala, pareceu perder o chão. Era Júlio Valadares, o bilionário. O homem olhava para a menina como se estivesse vendo um fantasma. As mãos tremiam, os olhos se encheram de água, mas ele não piscava. E então, ele desmaiou. Caiu duro no chão, como um carvalho velho atingido por raio. O silêncio que se fez ali não foi só de susto. Foi de espanto, de mistério, de alma assustada com o passado que resolve aparecer assim, vestindo moletom rosa e segurando bonecas. Doutor Júlio! Gritaram os seguranças, mas ele não respondia. Só tinha nos lábios uma palavra, dita como suspiro: Aparecida. Se você é dos que gosta de história boa, já deixa seu curtir aí e se inscreve. Senão vai perder o resto desse caos. Porque o que essa menina vai revelar não está nos livros de medicina, nem nos relatórios da Bolsa de Valores. O povo costuma dizer que homem rico não desmaia, ele tem um mal súbito. Mas naquele hospital, o bilionário Júlio Valadares não teve nada súbito. O que ele teve foi um passado explodindo dentro do peito. A imagem daquela menina com a boneca nas mãos. Aquilo ali foi mais forte que qualquer remédio da empresa dele. Mais forte até que o orgulho que ele carregava no terno sob medida. Enquanto a equipe médica corria para socorrer o magnata estirado no chão, a menina, assustada, se encolheu num canto do corredor. A enfermeira Luciene ajoelhou ao lado dela. "O moço tá bem?" perguntou a pequena com os olhinhos arregalados. Luciene só conseguiu sorrir sem jeito. Porque como é que você explica para uma criança que o homem mais poderoso do país caiu duro no chão só por ouvir o nome da boneca dela? O segurança do hospital, um sujeito que mais parecia armário de academia, tentava afastar os curiosos. A assistente social apagou o vídeo e parou de gravar. Ali, o que estava em jogo não era mais publicidade de projeto social. Era alguma coisa mais funda, mais emaranhada, quase um segredo de novela mexicana.
Júlio foi levado para a sala de repouso, enquanto tentavam entender o que diabos tinha acontecido. E ele acordou poucos minutos depois, ofegante, suando frio, como se tivesse sonhado com um incêndio que ainda queimava dentro dele. A médica chegou perto. "Senhor Valadares, o senhor lembra o que aconteceu?" Ele olhou para o teto, engoliu seco e respondeu com uma voz que parecia ter vindo de um lugar esquecido. "Eu vi a Aparecida." "Quem é Aparecida?" Ele olhou para a médica como se ela tivesse feito a pergunta mais perigosa do mundo, a mesma que ele evitou por 30 anos. "É uma mulher que eu devia ter protegido", disse, "e que eu deixei para trás." Enquanto isso, no saguão do hospital, a menina ainda esperava com sua sacola de bonecas. Ela puxou uma das últimas, que ainda não tinha sido entregue, e disse com calma: "Essa aqui é minha preferida. Ela tem uma cicatriz no queixo, igual à minha mãe." A enfermeira Luciene se arrepiou. "Sua mãe tem essa mesma cicatriz?" "Tem sim, desde que caiu da bicicleta com 9 anos. A avó disse que nunca sarou direito. Mas ela é bonita assim mesmo." A frase ficou pairando no ar, porque ali, naquele hospital gigante, cheio de equipamentos de última geração, a única coisa que importava era uma cicatriz de infância. A cicatriz que Júlio Valadares também conhecia. E foi ali que a enfermeira perguntou, sem nem saber por que estava perguntando: "Qual o nome da sua mãe, minha linda?" A menina sorriu, orgulhosa. "Maria Aparecida dos Santos." O sangue sumiu do rosto da enfermeira. Ela olhou devagar para o fundo do corredor, como se pressentisse que a história ali era muito maior que uma simples doação de bonecas. Ela chamou um dos seguranças e pediu que chamassem o Dr. Valadares com urgência. O segurança hesitou. "Ele ainda está em repouso, então acorda. Porque tem gente que passou a vida toda dormindo e agora precisa abrir os olhos. E assim, minha gente, o homem mais poderoso do país se levantava de uma maca sem entender que o que estava prestes a encontrar não era só a filha daquela menina. Era o próprio passado batendo na porta com força. E se você acha que isso já é forte, espera até descobrir o que ele fez com a mãe da menina, 30 anos atrás. Tem gente que não morre, mas é deixada para trás. E às vezes, ser deixado é pior que morrer. Porque quando alguém te esquece vivo, você passa a existir só na dor. E foi isso que Júlio Valadares viu estampado no rosto daquela criança. A dor de uma história que ele tentou apagar, mas que agora voltava costurada numa boneca de pano. Quando o segurança entrou na sala de repouso e falou o nome Maria Aparecida dos Santos, Júlio levantou num pulo. Não parecia mais o magnata arrogante da indústria farmacêutica. Parecia um menino perdido, tremendo por dentro. "Você tem certeza que ouviu esse nome?" ele perguntou com a voz trêmula. "A menina ali fora disse que a mãe dela se chama assim. Tem uma cicatriz no queixo e é costureira." Júlio ficou branco. Branco como o crachá de recém-admitido. Passou a mão no cabelo, olhou para o chão, para o teto e finalmente encarou o espelho da sala. "Eu deixei ela no portão da rodoviária." Ele murmurou, como quem confessa pecado para a parede. "Disse que ia voltar em 2 semanas e nunca voltei." Naquela hora, o segurança não sabia se saía da sala ou se ficava para ouvir. Porque ali, meu amigo, a máscara da elite estava caindo aos poucos. E por trás dela existia um covarde. Um homem que escolheu a carreira, o status, o conforto e enterrou uma história de amor, como quem enterra cachorro no quintal. "Ela estava grávida?" perguntou o segurança, ainda tentando entender. Júlio encarou o homem como se tivesse levado um soco. Ela não sabia ainda, mas sim, silêncio. O tipo de silêncio que faz barulho, o tipo de silêncio que grita, "agora aguenta." Ele saiu da sala sem dizer mais nada. Caminhou pelos corredores feito alma penada. Cada passo era um tijolo do passado desmoronando. E lá na recepção, a menina ainda estava lá, de pé, segurando a última boneca. Quando os olhos dos dois se cruzaram, foi como se o tempo fizesse um barulho seco de papel rasgado. "Você que é o moço que desmaiou?" ela perguntou, inocente. Ele só conseguiu acenar,
quase sem ar. Não é? Quer levar uma boneca também? Qual o nome dela? Essa aqui não tem nome ainda. A mamãe sempre disse que quando a gente encontra alguém especial, a gente sente o nome. Quer escolher? Júlio pegou a boneca nas mãos. Ela tinha cabelo de lã preta, olhos de botão azul e uma costura torta no queixo. Ele passou os dedos devagar sobre a cicatriz da boneca e a mão tremeu. Ela se chama Aparecida. A menina sorriu, sem saber que aquela palavra estava derretendo o coração de um homem de ferro. E antes que alguém dissesse qualquer coisa, Júlio soltou. Posso conhecer sua mãe? A menina olhou desconfiada. Ela não gosta de visita, mas hoje é folga dela. Tá costurando em casa. Você pode me levar até ela? A menina pensou, olhou para os lados e respondeu com a maior naturalidade do mundo. Se minha avó deixar, eu levo, mas só se você prometer que vai ser educado. Minha mãe já sofreu demais com um homem mentiroso. Aquilo ali, meu filho, foi mais que uma resposta. Foi um tapa com luva de renda, porque pela primeira vez, o homem mais temido dos laboratórios sentiu medo de decepcionar uma criança. E você aí, achando que bilionário não chora, espera até ele chegar naquela casa e ver o que restou da mulher que ele abandonou grávida num portão de rodoviária. Era 1 da tarde, quando Júlio Valadares saiu pela primeira vez de um hospital sem dar ordens, sem seguranças armados na frente e sem motorista à espera. Saiu como um homem comum, num carro popular emprestado da assistente social, com uma menina no banco de trás e um furacão no coração. Vira aqui, moço. É nessa rua de terra, disse a pequena com naturalidade, como se estivesse levando o homem mais rico do país para tomar café na laje. Júlio nem piscava. A cada curva, ele se afundava mais nas lembranças. Lembrava da Aparecida sentada na beirada da cama, rindo de qualquer coisa boba. Lembrava do cheiro da roupa lavada com sabão de coco, da boca vermelha, da fé simples. Lembrava principalmente da frase que ela disse antes dele ir embora. Promete que volta, Júlio. Promete? Ele prometeu e nunca voltou. O carro parou numa vila apertada, com paredes descascadas e cheiro de feijão no ar. A menina pulou do banco traseiro, abriu um portão de ferro com barulho de ferrugem e apontou. É lá no fundo, casa 17. Júlio desceu devagar, como se os sapatos estivessem mais pesados do que o corpo aguentava. Passou por varais com roupas infantis, uma bicicleta enferrujada, 3 gatos de rua e um rádio velho tocando música sertaneja de dor de cotovelo. Na porta da casa 17, uma mulher costurava a máquina. Vestia um avental florido, usava óculos de grau e cantarolava baixinho. O som da agulha entrando no tecido dava o ritmo da cena, como se a vida ainda insistisse em continuar, mesmo depois de tudo. Mãe! Gritou a menina. A mulher olhou, sorriu, mas o sorriso morreu assim que viu o homem atrás da filha. Ela ficou pálida, como se o tempo tivesse dado um nó no pescoço dela. Levantou devagar, tirou os óculos e disse num sussurro que saiu rouco de dor. Não pode ser. Júlio não conseguia falar. Engoliu em seco, mas as palavras pareciam todas entaladas no fundo da garganta. A dor que ele sentia não era física, era moral, era existencial. A menina olhava para um, olhava para o outro, confusa. Vocês se conhecem? Aparecida deu 2 passos, parou. O coração parecia bater em câmera lenta. Júlio Valadares, disse num tom que misturava surpresa, mágoa e um certo orgulho de estar viva. Você teve coragem de aparecer? Ele tentou se justificar, mas ela ergueu a mão. Não precisa, já faz tempo demais. Agora a gente só escuta o que precisa ser ouvido. A menina puxou o braço da mãe, preocupada. Tá tudo bem, mãe? Aparecida respirou fundo, passou a mão no cabelo da filha e disse com doçura. Tá sim, meu amor. Esse moço é só um nome antigo que eu não esperava ouvir de novo. Mas Júlio não aguentou. Eu vim pedir perdão, Aparecida. Ela abaixou os olhos. As mãos tremiam.
mas não havia lágrimas. Perdão? Depois de 30 anos? Depois de me deixar grávida num ponto de ônibus com uma promessa na boca e uma passagem só de ida na bolsa? A menina arregalou os olhos. E grávida? Aparecida hesitou. Não queria contar assim, mas agora já era. Meu amor, você é filha de um homem que nunca voltou. O silêncio foi tão grande que dava para ouvir a agulha da máquina de costura balançando sozinha. Júlio caiu de joelhos. Literalmente. Ali, no cimento da varanda, de terno italiano e alma remendada, o bilionário se ajoelhou diante da mulher que abandonou e da filha que nunca soube que era sua. E a pergunta que pairou no ar foi feita pela própria menina. Então, você é meu pai? E aí, meu filho? O mundo girou com gosto. Tem coisa que, quando é dita, muda o rumo do mundo. E naquele instante, ali mesmo, no quintal apertado da casa 17, uma menina descobria que o homem ajoelhado diante dela, aquele que parecia saído da TV, era, na verdade, seu pai. Mas quem disse que a verdade vem com confete? Aparecida puxou a filha com firmeza, abraçou como quem protege do fogo e olhou para Júlio com os olhos firmes. Você vai embora de novo, vai sumir de novo. Não vem agora querer fazer papel de pai de novela. Júlio não respondeu, só baixou a cabeça. A vergonha pesava mais que o nome dele na bolsa de valores. A menina, confusa, puxava o próprio moletom com as mãos, tentando entender. Mãe, é sério isso? É sim, mas você não precisa de pai nenhum. Você cresceu linda, forte, com amor de sobra. Mas por que ele foi embora? Aparecida suspirou. O tipo de suspiro que rasga por dentro. Porque tem homem que só sabe amar quando não precisa escolher entre o amor e o ego. E o dele sempre foi maior que a gente. Júlio fechou os olhos, lutando para não chorar. Porque ouvir da própria filha, sem ter sido pai por um dia sequer, dói. Mas ouvir da mulher que você deixou na sarjeta da vida, isso destrói. Ele então se levantou, tirou a carteira do bolso, puxou um envelope grosso de dinheiro, ou talvez um cheque, ninguém sabe, e estendeu à menina. Eu quero ajudar, de verdade. Eu posso... Mas Aparecida deu um tapa no papel. O envelope voou longe, como uma folha sem dono. Você acha que dinheiro resolve? Ela cuspiu a frase com tanto desprezo que até os gatos do quintal saíram correndo. O que você tem não compra o que eu passei. Fome, humilhação, costura de madrugada, com um neném doente no colo. O grito ecoou pela vila. E foi aí que uma vizinha espiou pela janela. Outra surgiu no portão. Mais duas se aproximaram. O que esse homem está fazendo aí, Aparecida? Gritou uma senhora do 14. É aquele da televisão? Cochichou outra. Vai embora, seu Júlio. Aqui a gente vive com pouco, mas vive de cabeça erguida. O bilionário se viu cercado. E não por ladrões, mas por gente simples que defende os seus com a alma. Eu errei, eu sei, mas eu quero consertar. Consertar, interrompeu Aparecida. Só conserta o que quebrou. E tem coisa que foi arrancada, Júlio. Tem buraco aqui, ela bateu no peito, que nem Deus quis costurar ainda. A filha olhava tudo em silêncio, com os olhos marejados. E foi ela quem falou baixinho. Eu sempre sonhei em ter um pai. Mas não desse jeito. O silêncio voltou. Só que agora era outro. Era o silêncio de um homem esmagado entre passado e culpa. Ele recolheu o envelope caído no chão, endireitou o paletó e disse: eu não vou forçar, mas eu vou provar que mudei. E saiu andando, devagar, sem olhar para trás. Aparecida segurou a filha no colo e disse com a voz embargada: ele pode ser seu pai, mas você só vai chamá-lo assim o dia que ele provar que merece. E naquele dia começou a guerra mais difícil que um homem pode enfrentar. A guerra de recuperar o tempo perdido. Dizem que o tempo é o melhor remédio, mas esquecem de avisar que tem ferida que o tempo não cura, só adormece. E quando acorda, acorda gritando. Júlio Valadares voltou para o carro em silêncio. A porta bateu como um veredito. Culpado.
O motorista nem ousou perguntar nada. Só ligou o motor e foi seguindo pela estrada estreita, enquanto o bilionário encarava a janela como se buscasse lá fora o menino que um dia foi. Aquele que teve medo de amar. Aquele que fugiu da Aparecida, grávida, com uma desculpa bonita e uma covardia ainda maior. No dia seguinte, o nome dele estampava os jornais. Filantropo visita Vila Carente em projeto social. Mistério sobre visita privada causa comoção. Mas não era filantropia, não era marketing, era culpa. Júlio passou o dia trancado na cobertura. Mandou suspender todas as reuniões, desligou o celular e ficou ali, sentado no chão da sala, folheando uma caixa antiga que ele mesmo mandou buscar nos arquivos da mãe. Lá estavam as cartas da juventude, as únicas que Aparecida mandou para ele, e ele nunca respondeu. Júlio, sinto sua falta. A barriga já começou a crescer. O bebê mexe quando eu canto aquela música que você gostava. Ele apertava o papel como quem segura o próprio coração. As palavras borradas pela água do tempo ou pelas lágrimas de quem escreveu queimavam feito ferro quente. E foi naquele chão de mármore, com vista para a cidade inteira, que ele caiu em prantos. Um choro feio, daqueles que homem poderoso esconde até de si mesmo, um choro de 30 anos engasgado. Enquanto isso, na Vila Santa Dalila, Aparecida preparava arroz, feijão e costela no forno. A filha, calada, mexia numa boneca nova. Mãe, você ainda gosta dele? A pergunta veio como facada. Não é questão de gostar, é questão de sobreviver. Mas e se ele mudar? Aparecida suspirou. Tem gente que muda, mas tem gente que só se arrepende porque foi descoberto. A menina ficou em silêncio e depois sussurrou. Eu queria que ele me visse cantar. Por quê? Porque eu sonhei que ele chorava, mas não de culpa, chorava de amor. A Aparecida parou de mexer as panelas. Aquilo doeu, porque o que a filha queria não era luxo, nem presente caro. Era reconhecimento. Na segunda-feira, a assistente social apareceu no hospital com uma notícia estranha. O senhor Valadares mandou reformar toda a ala pediátrica. Vai botar brinquedoteca, música, brinquedos educativos, tudo com o nome do projeto Boneca Valente. Luciene, a enfermeira, arregalou os olhos. Mas esse era o nome que a menina queria dar para a boneca sem nome. Ele disse que não quer aplauso. Só quer começar de algum lugar. Mas o burburinho não parava por aí. No mesmo dia, o jornal local anunciava a criação de uma nova fundação. Instituto Aparecida, Educação e Dignidade para Mãe Solo. E a pergunta que todo mundo fazia era: será que o bilionário quer comprar perdão com obras sociais? Porque quando o mundo diz que é tarde demais, qualquer gesto soa suspeito. Mas naquela noite, na varanda da casa 17, Aparecida segurava a boneca com o nome da filha bordado no vestido. E pela primeira vez em anos, olhou para o céu e disse: Deus, se for verdade, me mostra no coração dela. No dia seguinte, a menina acordaria com um bilhete na janela. E o que estava escrito ali ia abalar tudo. Acordar cedo na Vila Santa Dalila é ouvir o barulho do caminhão do gás, o miado dos gatos da vizinha e o rádio da Dona Norma tocando bolero antigo. Mas naquela manhã, o som que invadiu a casa 17 não foi nenhum desses. Foi o silêncio de um envelope encostado na janela com uma fita azul e um nome escrito à mão. Para minha filha, se ela permitir me ouvir. Aparecida viu antes da menina. Pegou o envelope com cuidado, como quem toca em coisa sagrada, e o abriu devagar. Lá dentro havia uma folha dobrada e um pendrive. Na folha, a letra de uma música, escrita com a letra de Júlio. Canta pra mim o que eu não ouvi, dança comigo o tempo que eu perdi. Se um dia teu perdão tocar meu chão, me ensina a ser pai, sem saber como não. Aparecida engoliu seco. Na parte de trás do papel, um bilhete. Ela disse que gostava de cantar. Se ainda gostar, esse é o palco dela. Hoje, 7 da noite, no hospital. Com plateia ou sem, eu estarei lá. A menina viu a mãe segurando o bilhete e correu. É dele, né? Aparecida hesitou, mas não mentiu. É. Posso ir? Você quer?
A menina pensou, baixou os olhos e respondeu com uma frase que Aparecida nunca imaginaria ouvir. Quero saber se meu pai me escuta. Com o coração, Aparecida quis dizer não. Quis proteger, blindar, esconder a filha de decepções. Mas algo dentro dela cedeu. Um fio de fé antigo, quase apagado. E naquela noite, o auditório improvisado da ala pediátrica se transformou em teatro. As cadeiras encapadas às pressas. Um microfone velho, limpo com álcool. Uma caixa de som emprestada da paróquia. Júlio chegou às 18h45, sem segurança, sem imprensa, só com uma camisa simples e os olhos marejados. Ela vem? Perguntou a Luciene. A enfermeira, nervosa, respondeu, acho que sim, mas ela não prometeu. Às 19 horas em ponto, a porta do fundo se abriu e ela entrou. Moletom rosa, trança no cabelo, boneca no colo. O microfone parecia enorme nas mãos pequenas. A plateia era pequena, mas os corações batiam como em estádio. E a menina cantou. Não uma canção ensaiada, não algo que viu no YouTube. Ela cantou a canção da Folha. Canta pra mim o que eu não ouvi, dança comigo o tempo que eu perdi. Cada palavra era como um ponto de costura entre dois mundos, entre o que foi e o que ainda podia ser. Júlio não conseguiu segurar. Chorou, mas não de culpa. Chorou com o coração. E Aparecida, escondida na última fileira, chorou também, porque ali ela viu o impossível se remendando. Quando a menina terminou, olhou para o homem na primeira fila e disse, obrigada por ter escutado, e desceu do palco, mas antes de sair da sala, olhou para trás, e pela primeira vez disse, boa noite, pai. Foi um sussurro, mas bastou. O mundo inteiro podia cair, mas aquele homem estava de pé por dentro. Tem verdade que a gente confessa no escuro, mas tem outras que o mundo inteiro escuta, mesmo quando a gente tenta esconder. E pro azar ou castigo, de Júlio Valadares, a história que ele queria guardar no coração, explodiu no Jornal das 7. Bilionário encontra filha perdida em hospital e desmaia ao reconhecer mulher do passado. Era manchete, era vídeo, era gente comentando no elevador, no mercado, na fila do pão. A notícia correu como fofoqueira em ponto de ônibus. E claro, não demorou muito para repórteres cercarem a Vila Santa Dalila. Queriam saber quem era a mulher que derrubou o homem mais poderoso do país com uma boneca e uma lembrança. Queriam saber se ela ia processar, se ia pedir pensão, se ia escrever livro. Mas Aparecida não quis saber de nada disso. Fechou o portão, abaixou a cortina e disse, aqui não tem celebridade, tem cicatriz. Só que o mundo não entende silêncio. Ele grita, exige, pressiona. E quem sentiu na pele foi a menina. Na escola, começaram os cochichos. Ela é filha do bilionário. Aposto que vai sair na Globo. Agora vai morar na mansão, certeza. Ela chegava em casa diferente, mais calada, mais tensa. O que estão falando, filha? Aparecida perguntou. Que eu sou rica. Mas você é rica? A menina arregalou os olhos. Sou? É, rica de amor, rica de vergonha na cara, rica de caráter. Isso ninguém compra. Mas o que Aparecida não sabia é que o próprio Júlio estava passando por algo parecido. Reuniões foram canceladas, contratos foram suspensos, diretores exigiam explicações. Júlio, essa história está manchando a imagem da empresa, gritou o vice-presidente. Então que manche. Vai deixar isso virar novela pública? Não é novela, é minha vida. Na mesma semana, Júlio fez o impensável. Convocou uma coletiva de imprensa. O país inteiro parou para assistir. Todos queriam saber se era verdade. Se ele tinha mesmo abandonado uma mulher grávida e só reaparecido décadas depois. Mas ele não fugiu. Com os olhos firmes, disse ao vivo, há 30 anos eu cometi o maior erro da minha vida. Fugi do amor, fugi da responsabilidade, fugi de quem só me ofereceu o que havia de mais puro, confiança. E hoje, o que eu recebi foi perdão, perdão da minha filha.
E com sorte, talvez um dia da mãe dela também. Foi como jogar gasolina em incêndio. Uns aplaudiram, outros atacaram. Mas Aparecida assistiu em silêncio, com a TV pequena da cozinha. E quando ele terminou, olhando fixamente para a câmera, dizendo: "Eu não quero limpar meu nome. Quero honrar o nome que minha filha carrega." Ela desligou. Lágrimas escorriam, mas ela não deixou cair no chão. Limpou com o dorso da mão e murmurou: "O mundo pode aplaudir, mas aqui o perdão é na prática." Na manhã seguinte, uma carta chegou, escrita à mão com caligrafia lenta, quase tímida. "Querida Aparecida, você não me deve nada, mas eu devo a vocês, a vida inteira. Só me deixe mostrar isso, um dia de cada vez." Ela leu, releu, guardou na caixinha onde mantinha os boletins da filha, os desenhos da infância e a primeira mecha de cabelo. E disse: "Um dia de cada vez pode ser muito, ou pode ser tudo." Mas ela não sabia que o próximo dia traria uma visita que mudaria tudo. Tem visita que bate palma, tem visita que toca a campainha, mas tem umas que nem precisam de barulho, porque só de aparecer já bagunçam tudo por dentro. Era uma tarde abafada, dessas que o céu ameaça chover, mas não chove. Aparecida estava na cozinha, costurando um vestido para a filha usar na apresentação da escola. A menina ouvia música no radinho, cantarolando baixinho. Paz. Até que bateram na porta. 2 vezes. Rápido. Seco. "Vai ver, é Dona Célia pedindo açúcar de novo", disse a menina rindo. Mas quando Aparecida abriu o portão, o sorriso murchou. Ali, parada no batente com um salto-agulha e um perfume caro demais para aquele bairro, estava uma mulher que parecia saída de novela das 9. "Boa tarde", disse ela, com uma voz mansa, mas cheia de espinho. "Eu sou a esposa do Júlio." Aparecida congelou. O tempo parou. A menina lá de dentro percebeu o silêncio e correu. "Mãe, quem é?" Mas Aparecida não respondeu. Ainda encarava aquela mulher de cabelos escovados, brinco de pérola, bolsa Louis Vuitton e olhar de quem não veio por bem. "Posso entrar?" "Depende do que você quer aqui." A mulher nem piscou. "Saber quem é você e o que pretende com o meu marido." Aparecida cruzou os braços, firme. "Pretender? Minha senhora, quem me pretendeu e depois me largou foi ele. Eu só estou vivendo a vida que sobrou. Você sabia que ele era casado?" "Eu sabia que ele era covarde. Casado. Ele ficou depois que fugiu de mim." A filha escutava atrás da porta, escondida. Mas a mulher de salto viu. "Então, essa é a menina", apontou com desdém. "A filha bastarda." Aparecida perdeu o controle. O tapa veio seco. Plá! "Aqui ninguém é bastarda. Aqui tem nome, tem história e tem coragem de sobra para aguentar mulher rica e amarga." A mulher recuou, o rosto vermelho, mas a voz ainda arrogante. "Você acha mesmo que ele vai largar tudo por vocês? Vai perder nome, empresa, prestígio? Eu não quero que ele perca nada. Eu quero que ele ganhe vergonha na cara. O resto é problema dele." A mulher bufou. Pegou a bolsa, virou as costas, mas antes de sair soltou a bomba. "Ele já tem advogado. Vai exigir teste de DNA. E se essa menina for mesmo filha dele, você vai ter que lidar com o peso de dividir fortuna." Aparecida sorriu pela primeira vez. "Minha filha não divide fortuna. Ela multiplica dignidade." E bateu o portão na cara dela. A menina veio correndo. "Mãe, essa mulher era quem eu tô pensando?" "Era, mas não é ninguém para você se preocupar. Ela disse que eu sou bastarda." Aparecida se ajoelhou diante da filha, segurou seu rosto com as 2 mãos e disse, olhando nos olhos: "Você é bênção, é milagre, é a parte de mim que eu mais amo. E se alguém quiser colocar rótulo em você, que venha me enfrentar." E ali, no meio da tarde abafada, as 2 se abraçaram como quem sela pacto, não de sangue, mas de amor. Mas o que Aparecida não sabia é que do outro lado da cidade, Júlio Valadares também estava em guerra. E o inimigo era o próprio sobrenome. Sobrenome é coisa estranha, né? Quando a gente nasce pobre, o nome serve para marcar boletim escolar, ficha de posto de saúde, envelope de cobrança.
Mas quando nasce rico, o nome vira muralha, vira marca, vira prisão. E era exatamente isso que Júlio Valadares descobria agora. Depois da coletiva, depois da música da filha, depois do tapa na alma que recebeu em forma de perdão, o nome Valadares virou alvo. A imprensa queria fuçar. Os investidores pressionavam. Os acionistas, então, queriam a cabeça dele numa bandeja de prata. Júlio, estão dizendo que você perdeu o juízo, alertou o advogado. Já pensou no impacto disso nas ações? Eu pensei no impacto que eu tive na vida de uma criança que cresceu sem pai. O sócio arregalou os olhos. Você está disposto a perder tudo por causa disso? Tudo o quê? Júlio respondeu. Empresa, dinheiro, cargo. Eu já perdi o mais importante. Agora estou tentando ver se ainda dá para consertar o resto. Silêncio. O tipo de silêncio que o mercado não tolera. Do lado de fora, a esposa dele, sim, a mesma que bateu na porta da Aparecida, já articulava com os advogados uma separação litigiosa. Ele enlouqueceu. Tô defendendo meu patrimônio, dizia ela. E o nome Valadares? Perguntou o assessor de imprensa. Que ele fique com as letras. Eu fico com o prestígio. Mas o que ninguém esperava era o que Júlio faria em seguida. No dia seguinte, ele entrou no escritório principal da farmacêutica e convocou todos os acionistas. Vestia camisa simples, sem gravata, sem arrogância, só com a verdade estampada na cara. Eu sei que muitos aqui me veem como um risco. Sei que minha imagem tem causado polêmica. Mas hoje, pela primeira vez em décadas, eu durmo em paz, porque descobri que um nome sem honra é só ruído. Os diretores trocaram olhares. Eu fundei essa empresa, mas se for preciso, eu deixo a presidência, desde que ninguém tente calar o nome da minha filha, desde que ela nunca tenha que se esconder como um erro meu. Foi ali que o velho diretor financeiro, aquele mais cético, mais duro, mais frio, se levantou. Eu te conheço há 30 anos, Júlio, e nunca te vi falar com o coração. Hoje você falou, e isso vale mais que lucro. Então você apoia a decisão dele? Indagou o outro. Apoio, porque a empresa se reconstrói. Mas, filha, a gente só tem uma vez na vida. E foi assim que, no meio do caos corporativo, o nome Valadares começou a mudar de sentido. Não era mais símbolo de império farmacêutico, era símbolo de tentativa, de reconstrução, de homem que olha no espelho e enxerga a verdade, mesmo que tarde. Mas do outro lado da cidade, Aparecida ainda tinha medo. Medo de que tudo fosse passageiro, de que o remorso virasse marketing, de que a história dela e da filha virasse só mais um escândalo de revista. E naquela noite, depois de colocar a filha para dormir, Aparecida saiu no quintal e olhou para o céu. Deus, se ele estiver mentindo, me avisa, mas se for sincero, me amolece o coração, porque tem dor aqui, que já endureceu demais. Ela não sabia, mas enquanto pedia esse sinal, alguém caminhava em direção àquela casa. Alguém que carregava um envelope e uma proposta que poderia mudar o destino das duas. Quando a gente pensa em contrato, logo vem à cabeça papel timbrado, cláusula escondida e alguém de terno querendo levar vantagem. Mas aquele contrato era diferente. Tão diferente que nem começava com eu abaixo-assinado, mas com me perdoa. A noite estava quente. A lua parecia olhar tudo de camarote, como quem já sabia o que ia acontecer. Aparecida lavava a louça em silêncio, enquanto a filha desenhava bonecas num caderno velho. De repente, batidas na porta. 2, firmes. É ele, disse a menina sem nem olhar. Aparecida sentiu o coração apertar, como se alguém tivesse puxado por dentro. Abriu. Júlio Valadares. Camisa dobrada até os cotovelos, sem relógio, sem luxo, só com um envelope nas mãos e uma esperança no rosto. Posso entrar? Aparecida olhou, suspirou e deixou a porta aberta sem dizer sim nem não. Ele entrou. A casa tinha cheiro de comida, de roupa secando no varal, de infância.
Ele respirou fundo, como quem aspira o que perdeu. Eu vim para fazer direito dessa vez. Fazer o quê, Júlio? Ele estendeu o envelope. Aqui está um documento, mas não é para te comprar. É para te ouvir. Ela não pegou. O que tem aí? Um contrato onde eu renuncio a qualquer direito de obrigar vocês a nada. Eu só peço uma chance de estar presente, com horário, com limite, com respeito. Você decide tudo. Eu só quero começar. Aparecida pegou o envelope, ainda com receio. Leu devagar. Era mesmo diferente. Nada de valor de pensão, de advogado metido, de cláusula abusiva. Só uma frase em negrito no final. Eu aceito ser pai, no tempo e na medida que vocês permitirem. Silêncio. A menina apareceu atrás da cortina. É verdade, mãe? Ele não vai mandar? Aparecida olhou para o homem que um dia a deixou num ponto de ônibus. E agora voltava, sem exigência, só com vergonha e vontade. É verdade, filha. Ele está pedindo licença para amar a gente. Então deixa. Aparecida quase caiu sentada. Você quer? Quero ver até onde vai. Todo mundo merece um começo, mas nem todo mundo aguenta continuar. A frase saiu da boca da criança, mas parecia ensinamento de anjo. Júlio chorou. Choro manso, tímido, mas daqueles que lavam a alma. Eu prometo que não vou errar de novo. Não promete não, disse Aparecida. Só vive. A gente vê. Ele assentiu com a cabeça. Amanhã tem apresentação na escola. Ela me convidou. Posso ir? Aparecida hesitou. Depois respondeu. Pode, mas vai de ônibus. Igual a gente. Ele sorriu. Primeiro sorriso sincero em anos. E ali, naquela sala simples, o maior contrato do mundo foi firmado sem testemunha, sem firma reconhecida, mas com fé costurada no olho. E do lado de fora, o vizinho que vendia picolé murmurou. Esse homem vai casar com ela ainda. Anota o que estou dizendo. Mas antes de casamento, vinha a prova final, a apresentação da filha. E o que ela diria naquele palco ia decidir se ele seria só um nome no RG ou pai de verdade. O auditório da escola estava lotado. Júlio, de roupa simples, sentava discretamente na terceira fileira. Não tinha seguranças nem status. Só um coração apertado esperando por algo que nunca teve. Um momento de pai. Estela subiu ao palco com sua boneca no colo. Não recitou poema nem cantou. Apenas falou. Eu cresci achando que meu pai era um personagem da minha cabeça. Mas ele existe. Tá aqui. E mesmo que ele tenha errado, agora ele me escuta. E isso vale muito. Júlio chorou. A Aparecida, sentada no fundo também. A menina finalizou. Essa é a boneca valente, feita com linha torta e amor certo. Igual nossa vida. No fim, olhou para o pai. Obrigada por ter vindo. E desceu do palco. Júlio se levantou, foi até ela e disse. Eu sou o pai da Estela. E é a primeira vez que me orgulho tanto de um título. O auditório aplaudiu de pé. E Aparecida, pela primeira vez, segurou a mão dele. Mas do lado de fora, alguém preparava o golpe final. No escritório de luxo, Otávio Valadares sorria com veneno na alma. Primo de Júlio aproveitou a exposição pública para tentar tirá-lo do poder. Ele ficou vulnerável com essa história de filha. Hora de agir. Convocou advogados, reuniu documentos falsos e apresentou um exame de DNA forjado, afirmando que Estela não era filha de Júlio. Tudo para desacreditá-lo e tomar a presidência da empresa. Como golpe final, Otávio enviou uma intimação para Aparecida. Se você testemunhar contra ele, tudo isso acaba, ameaçou o advogado. Ela recusou, com firmeza. Eu não luto por poder, eu luto por verdade. À noite, preocupada, arrumou a mochila da filha e disse, vamos sair por uns dias. Esse barulho não vai nos engolir. Do outro lado da cidade, Júlio recebia a notícia do exame forjado. Desnorteado, ligou para Aparecida. Preciso de você. Então lute. Por nós. E assim, cada um foi para um lado, sem saber que o nome que ligava os dois estava prestes a ser apagado por uma mentira bem planejada. Mas o destino
já soprava a volta de alguém inesperado, e com ela a verdade viria à tona. Toda história tem um fio solto, uma ponta mal costurada, e às vezes é esse fiozinho quase invisível que derruba tudo. E no caso de Júlio Valadares, esse fio atendia por um nome antigo, esquecido, mas que voltaria agora feito bomba-relógio: Lídia. Lídia foi enfermeira no hospital onde Aparecida deu à luz. E também amante de Otávio. Na época, ela recebeu dinheiro para sumir com qualquer prova, qualquer papel, qualquer exame que ligasse Júlio àquela criança. Porque sim, anos atrás, Aparecida tentou por desespero registrar a filha, mas deram com a porta na cara dela. Não tem como provar. Cadê o pai? Mas ela nunca soube que uma câmera de segurança do hospital tinha gravado a entrada dela. E também a enfermeira saindo com os papéis debaixo do braço. O vídeo era antigo, trêmulo, preto e branco, mas claro o suficiente. Otávio guardou essa gravação por décadas e agora, com tudo indo pro buraco, ele decidiu soltar. A notícia caiu como bomba. Vídeo revela manipulação de registro em maternidade ligada a escândalo familiar dos Valadares. No vídeo, Aparecida aparece jovem, desesperada, tentando registrar a filha. Em seguida, Lídia surge saindo com pastas do hospital. Uma imagem que, fora de contexto, podia ser interpretada como fraude. Ela quis registrar a menina como filha de Júlio sem o consentimento dele, bradava Otávio nas redes sociais. Mentira. Mas quem assiste rápido não quer saber de verdade, quer fofoca. E o Brasil inteiro começou a apontar o dedo para Aparecida. Aproveitadora, interesseira, manipuladora. Ela viu os comentários na tela do celular e o estômago virou. A filha chegou da escola com olhos tristes. Mãe, me chamaram de filha do golpe. Aparecida sentiu o chão sumir. Eu nunca quis dinheiro, filha. Eu só queria dignidade. Só isso. Mas o mundo agora parecia cego e surdo. E cruel. Júlio foi até a imprensa. Tentou explicar, tentou desmentir. Mas cada vez que falava, mais sujavam o nome da mulher que ele jurava proteger. Foi quando Aparecida decidiu sumir. A gente vai sair por uns dias. Pro interior, pra casa da tia Emília. Até essa poeira baixar. Fugir? Perguntou Júlio. Não é fuga, é proteção. A menina tem só 8 anos. Não quero ela ouvindo gente dizendo que ela foi feita por interesse. E eu, você luta, aqui, pela gente, pela verdade. E assim, ela foi embora, sem data para voltar. Júlio ficou. Mas o que ele não sabia era que Otávio tinha mais uma carta na manga, o exame de DNA, forjado, com resultado negativo, e seria apresentado na audiência como prova de que a menina não era filha de Júlio. Era o golpe final, e a verdade seria jogada no lixo. Mas o destino, meu filho, é matreiro. E enquanto Otávio afundava em mentira, alguém do passado acordava e vinha em direção à audiência com um envelope nas mãos. Dentro dele, o verdadeiro exame, o original. E essa pessoa era Lídia. Tem mentira que dura anos, tem mentira que vira verdade no ouvido dos outros, mas tem mentira que cai no exato segundo em que a consciência acorda. A audiência foi marcada num prédio imponente, desses que cheiram a madeira polida e café requentado. Sala 6. O juiz já esperava. A imprensa se amontoava na porta e Otávio, com seus advogados engravatados, chegou primeiro sorrindo com o canto da boca. Júlio, por sua vez, entrou sozinho, sem paletó, sem segurança, com um olhar cansado, mas firme. Sabia que não podia perder, não por orgulho, mas pela filha que ele nem sabia que amava e pela mulher que ele ainda sonhava reconquistar. O juiz pediu silêncio. Otávio foi o primeiro a falar. Meritíssimo, trago aqui provas de que meu primo, Júlio Valadares, foi vítima de uma tentativa de golpe emocional. Apresento este exame de DNA que comprova. A menina não tem vínculo algum com ele. O documento foi entregue. O juiz leu. Silêncio na sala. Senhor Júlio, o senhor deseja contestar essa prova? Júlio se levantou
engoliu seco, mas antes que dissesse qualquer palavra, a porta da sala se abriu com força. Eu desejo. Todos viraram. Era ela, Lídia, mais velha, com os cabelos grisalhos presos num coque apressado. Tinha nas mãos um envelope marrom com selo antigo do hospital. Os olhos dela estavam vermelhos, mas não era maquiagem. Era arrependimento. Sou Lídia Ramos, enfermeira aposentada. E eu tenho a prova que ele procura há 30 anos. Otávio empalideceu. Isso é absurdo, ele gritou, mas Lídia já entregava o envelope ao juiz. Esse é o exame original, colhido na época, arquivado, depois subornado por este homem, apontou para Otávio, mas nunca esquecido. O juiz abriu o documento, leu com calma, tirou os óculos, respirou fundo e então declarou: o exame confirma. Estela é de fato filha biológica de Júlio Valadares. O tribunal ficou em silêncio. Um silêncio sagrado. Otávio levantou aos gritos, mas foi retirado da sala. E com ele caiu tudo. A mentira, a arrogância, o golpe. Do lado de fora, a imprensa já corria com manchetes novas. Mas Júlio não ficou. Saiu pela porta lateral direto para a rodoviária. Pegou o primeiro ônibus para o interior. Foi até a casa da tia Emília. Chegou sem avisar. Bateu na porta. A menina abriu. Pai, vim buscar vocês, se ainda me quiserem. Aparecida apareceu atrás, surpresa. O que aconteceu? Ele sorriu. A verdade venceu. Aparecida se emocionou, mas foi a menina quem correu primeiro, pulou no colo dele e tirou do bolso uma coisinha embrulhada num paninho. Fiz para você. Ele abriu. Era uma boneca de pano, mas diferente das outras. Tinha cabelo branco e um terno bordado com linha azul. No peito da boneca, costurado à mão, uma palavrinha. Pai. Ele abraçou a filha. Depois olhou para Aparecida. Eu não sei fazer promessa mais, mas eu sei costurar. Costurar o tempo perdido, se vocês deixarem. Ela assentiu. Um ponto de cada vez. E ali, no quintal da casa simples, com cheiro de bolo no forno e passarinho cantando na cerca, nascia uma família nova. Não perfeita, mas verdadeira. E eu digo a você, que escutou esse caos até aqui, tem homem que nasce bilionário, mas só vira rico quando aprende a amar. E a menina das bonecas? Hoje, ela não costura só pano. Costura esperança, nos outros e nela mesma. Porque, como ela sempre diz, boneca não é brinquedo. É lembrança do amor que ninguém devia ter perdido. E aí, o que você achou desse caos, hein? Comenta aqui embaixo, deixa seu curtir para fortalecer o canal e se inscreve para não perder mais história boa como essa. Até a próxima, do seu vovô Rico.